Muito bem, então vamos lá para a gravação. Efetivamente falando, um dos requisitos mais importantes numa empresa de serviço e um dos trabalhos mais extenuantes é o gerenciamento, claro, dos serviços, tanto de pré-venda quanto de pós-venda. E, evidentemente, quando a gente está falando de ERP, CRM, são muitas siglas, um monte de letras para cá e para lá, e efetivamente o que interessa é o que acontece lá na ponta, a partir do momento que se faz uso do sistema e que tipo de benefício pode ter especificamente dentro da área de serviços que possa ser sentido no dia a dia, já na primeira semana, o impacto desses benefícios seja relevante para o negócio. Então aqui nós temos a interface principal do sistema, que ela pode ser padrão ou algo específico aí para o seu negócio. Eu faço login com usuário e senha. Observe que aqui eu tenho um botão de leitura digital, ou seja, se for uma política da empresa que os usuários façam acesso através de biometria, dependendo do leitor biométrico, né? Existem alguns modelos recomendados que a gente já testou e validou. É possível fazer a gestão desse acesso através da biometria. Mas ok, eu digitei aqui usuário e senha, eu sigo adiante. Como um sistema ERP completo, ele me permite fazer controle da empresa e de eventuais filiais que essa empresa tem. Agora, caso eu tenha várias empresas e tenha, claro, uma senha privilegiada, eu posso fazer a escolha aqui dessas empresas, né? Observe que eu tenho departamento e período, mas aí são características muito comumente utilizadas em empresas de maior porte. Nesse exemplo especificamente, nós estamos falando de uma empresa de menor porte, uma empresa de pequeno porte. Então eu faço acesso aqui, de imediato ele carrega para mim aqui esses dois dashboards aqui com informações apenas totalizadoras, né? Através de status e quantidade eu consigo observar os chamados que existem cadastrados aqui no sistema e aqui nesse outro gráfico as ordens de serviço, de uma maneira rápida, bastante simples para eu poder estar acessando essa informação. Como a gente está falando da parte de atendimento de serviço, em todo negócio o serviço a atividade, né, ela começa a partir de um chamado do cliente. E esse chamado ele pode ser um telefonema, um e-mail, hoje em dia um WhatsApp e daí por diante. Quer dizer, o cliente me fez um chamado e a partir desse chamado eu reajo, a empresa reage no intuito de atender aquela demanda que foi criada por esse cliente. Então, se a gente vier aqui, olha só. Então eu tenho aqui alguns campos a respeito de chamado, então a solicitação do cliente, diagnóstico que pode ser feito por alguém da área técnica ou da área a quem o chamado foi direcionado, os procedimentos realizados e eventuais observações. Como vocês podem observar aqui eu tenho as informações do cliente, eu tenho o tipo de chamado, né, que pode ser uma variedade enorme de tipos de chamado de acordo com a regra de cada negócio. E aqui em cima os status desse chamado. Indo aqui mais para a direita eu consigo evoluir as pessoas envolvidas nesse processo. Quem abriu, quem solucionou, quem é o responsável por ele e daí por diante. Eu também tenho aqui a origem, o setor ao qual esse chamado foi encaminhado. E claro, na hipótese desse chamado gerar uma ordem de serviço, essa ordem de serviço ela pode ser aberta aqui mesmo e eu posso ter inúmeras delas, né? Então imagine que abriu um chamado e esse chamado, o cliente estava com um problema lá, vamos exemplificar aqui, no PABX o ramal não funcionava. Abrimos o chamado, esse chamado se desdobrou numa ordem de serviço, o técnico foi a campo e identificou qual era o problema, no entanto ele não tinha a peça para o reparo, ele retorna à base, encerra aquela ordem de serviço, o chamado permanece em aberto. No dia seguinte, já de posse da peça correta, abre-se uma nova ordem de serviço para que o técnico vá até lá, faça a instalação. E quando ele retorna com aquela ordem de serviço resolvida e encerrada, aí sim, problema resolvido, se encerra o chamado.
Uma facilidade que o sistema permite é, além de integrar todas essas informações, observe esse botão aqui embaixo, ele é para enviar protocolo por e-mail. Existe o botão para que isso seja feito manualmente, mas o que a gente recomenda é que isso seja feito automático. Quer dizer, tem uma propriedade no sistema onde eu abri o chamado, ele já envia para o cliente um protocolo informando que aquele chamado foi aberto. E nesse protocolo consta todas as informações, quem foi que pediu, quem foi que solicitou, em que horário isso aconteceu, as informações sobre aquela solicitação. E toda vez que esse chamado ou essa ordem de serviço recebem algum tipo de modificação, novamente o cliente que está lá cadastrado, ele recebe um novo contato, um novo protocolo, de modo que ele consegue acompanhar a evolução daquele trabalho. Então facilita bastante e acaba com aquele processo onde o cliente fica ligando o tempo todo, querendo saber o que está acontecendo. Observem que aqui na ordem de serviço, por exemplo, eu tenho aqui embaixo, olha, o campo técnico. Eventualmente, se eu atribuo essa ordem de serviço a um técnico, eu consigo acompanhar através da agenda as informações a respeito das ordens de serviço de cada um dos técnicos. Então eu sei que para aquele horário já tem algo agendado para aquele técnico e fica muito mais fácil na hora de administrar essa informação do ponto de vista gerencial. Isso, claro, nós estamos falando aqui para olhar individualmente, quer dizer, eu estou olhando para um chamado, eu estou olhando para uma ordem de serviço ou várias dentro daquele mesmo chamado e eventualmente para a agenda do técnico que está envolvido naquilo. Uma maneira um pouco mais abrangente de olhar para tudo isso é olhar através do conceito de volume mesmo. Então, olhar não só para a quantidade e status de chamados e ordem de serviço que eventualmente eu estou administrando no sistema, como também conseguir fazer essas consultas por técnico, por exemplo. Então eu posso ter uma visão específica para cada técnico ou não. Eu posso entrar aqui em chamados e ter uma ideia mais detalhada do que está acontecendo com cada chamado que está com status em aberto. Então eu clico aqui e vou avaliando. Note que ele sinaliza em vermelho tudo aquilo que é urgente e em amarelo tudo aquilo que tem prioridade alta. Prioridades essas que são definidas lá quando dá abertura do chamado. Eu também posso consultar por cliente, enfim, por técnico e por um período específico. A mesma coisa, claro, vale aqui para as ordens de serviço. Então observem que do ponto de vista de controle da prestação de serviço, eu consigo fazer isso através de 4 interfaces com um nível de abrangência bastante grande e com a integração necessária para que eu consiga informar o cliente através de protocolos, de maneira que não haja uma preocupação a respeito disso. E claro, se eventualmente um cliente entra em contato querendo informações a respeito de um chamado ou de uma ordem de serviço, é bastante fácil conseguir fazer esse acesso aqui e identificar especificamente o que está acontecendo dentro de cada solicitação que aquele cliente fez, quando fez e quais são os desdobramentos daquele chamado ou daquela ordem de serviço dentro dos processos de trabalho da empresa. Certo? Evidentemente, essa aqui é só a parte, observem aqui no menu, de atendimento. Então, onde eu gerencio atendimentos. Existem uma série de outros módulos, como contratos, financeiro, enfim. Todas as outras áreas da empresa estão contempladas dentro desses outros módulos que, evidentemente, se integram com o módulo de atendimento e fazem com que a coisa se torne ainda mais automatizada, como, por exemplo, você conseguir fazer com que, ao final de um processo de atendimento, se aquilo necessariamente precisar gerar uma nota fiscal, um boleto, isso possa ser feito de maneira automática, baseado lá no cadastro inicial, onde o técnico lança aquelas informações dentro de um pedido, ou não, ele traz a ordem de serviço pronta e alguém do financeiro faz esse lançamento. Mas isso é história para a gente conversar num outro vídeo. Por enquanto é isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.